tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um encontro. Hoje vai ser o encontro 14. Nós vamos da questão 218 até a 249. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente está partindo para uma nova parte do compêndio, que vai tratar da economia sacramental, tá? Então, a gente vai ver bastante no encontro de hoje sobre a liturgia. E aí, na 218 já começa com essa mesma pergunta. O que é a liturgia? A liturgia é a celebração do mistério de Cristo e, em particular, do seu mistério pascal. Nela, mediante o exercício do ofício sacerdotal de Jesus Cristo, é por sinais significada e realizada a santificação dos homens, e se realiza pelo corpo místico de Cristo, ou seja, pela cabeça e pelos membros, o culto público devido a Deus. Esse tópico ele é bem profundo, né? Ele é amplo e ele é profundo. Mas a gente, né, consegue explicar ele da seguinte forma. A gente sabe que o Novo Testamento, né, ele é, vamos dizer assim, uma continuação, né? um cumprimento e uma continuação do Antigo. Ou seja, a nova religião inaugurada em Jesus, o cristianismo, ele vem dessa base judaica, né? E lá no judaísmo, o que é a liturgia? Qual é a função do sacerdote, o principal culto a Deus? Não é? É o sacrifício, ou seja, você pega um animal e você mata esse animal para expiar o pecado, né, e oferecer isso a Deus. Né? Gira em torno disso. Né? O templo de Jerusalém tinha um altar próprio para poder se imolar esses animais. E lembrando que esses ritos foram ordenados pelo próprio Deus. Tudo como uma pré-figura daquele que seria o sacrifício perfeito. Né? Então, quando a gente traz isso para essa nova realidade de fé do cristianismo, o sacrifício, na verdade, ele é toda a vida de Jesus. Não é? Quando a gente celebra a liturgia, a gente celebra toda a vida de Jesus, principalmente ali o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Mas toda a vida de Jesus, ela é celebrada na liturgia. Ela é a própria liturgia, é a nova liturgia, a vida de Jesus. Então, a liturgia nossa, a missa, o batismo, tudo isso, nada mais é do que uma participação, do que uma atualização dessa própria vida de Jesus, aonde ele mesmo se oferece ao Pai, ele como sacerdote oferece a si mesmo como vítima no altar do seu próprio corpo, ou seja, ele é o sacerdote, é a vítima e é o altar para fazer esse sacrifício perfeito. Lá, há 2000 anos atrás, e nós continuamos celebrando isso em forma de culto, ou seja, com a missa, com a celebração dos outros sacramentos, como uma atualização desse mistério, trazendo esse mistério para o tempo presente. E é interessante que se fala aqui, né, que é o culto público que é prestado, né, pela igreja, é um culto que é devido a Deus, né, por uma questão de justiça, é devido a Deus esse culto público. Então, isso se dá por meio da liturgia. Tem um livro do Scott Hahn muito interessante sobre esse tema. Se chama Justo e Necessário, se eu não estou enganada. A gente tem ele aqui. E ele fala sobre isso, sobre o fato de que nós devemos realmente, por justiça, esse culto público a Deus. É um dever. É um dever nosso. Por isso que na oração eucarística fala, é nosso dever e nossa salvação. Quando corações ao alto, né? Quando o padre está rezando lá a liturgia,
ele fala, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus. E a gente responde, é nosso dever e nossa salvação. Então é um dever esse culto, e isso acontece também por meio da liturgia, né? Especialmente por meio da liturgia na igreja. 219. Que lugar ocupa a liturgia na vida da igreja? A liturgia, ação sagrada por excelência, constitui o ápice para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de que emana sua força vital. Mediante a liturgia, Cristo continua na sua igreja, com ela e por meio dela, a obra da nossa redenção. Então, o primeiro ponto aqui é que ela é fonte e ápice. Ou seja, toda a igreja, ela brota da liturgia, a gente podia dizer assim, sabe? A igreja, ela brota do mistério de Cristo na cruz. A igreja brota dali. Então, toda a fé, toda a cristandade, toda a nossa salvação, não é, todo o corpo místico de Jesus, ele brota da liturgia, e ao mesmo tempo a liturgia que a própria igreja continua a celebrar como um culto a Deus é o ápice, não é da sua vida, é o ápice da vida cristã. É a celebração da Eucaristia, é a liturgia, entende? Então, o primeiro ponto é esse, ela é fonte e ela é o ápice, né? E o segundo ponto da aqui, liturgia, né, como a gente estava falando no tópico anterior, a presença de Cristo, a obra da redenção, ela se perpetua. Ela continua sendo aplicada, né, até que Jesus venha novamente. Então, a liturgia, ela torna presente essa obra salvadora de Cristo, operada por Cristo. Né? Por isso, ela é a fonte da onde brota toda a força vital da igreja. Sem a liturgia, a gente não tem a força, porque nós não poderíamos ter acesso às graças necessárias. E, ao mesmo tempo, então, ela é a fonte e ela é o ápice. Né? É o cume da nossa vida enquanto cristãos. 220. Em que consiste a economia sacramental? A economia sacramental consiste em comunicar os frutos da redenção de Cristo mediante a celebração dos sacramentos da Igreja, principalmente da Eucaristia, até que ele venha. ou seja, né, a gente sabe já, a gente já estudou um monte de vezes aqui, que o homem lá atrás pecou. Por causa do pecado, ele era merecedor do inferno. Mas Deus não abandona o homem, envia o teu filho unigênito para morrer por todos os homens. Então ele morre e ele adquire os méritos da salvação com o seu sacrifício. Os méritos agora são dele. Ele adquiriu. E ele quer dispensar esses méritos. Ele quer espalhar, ele quer que as pessoas tenham acesso a esses méritos. Porém, tem muita gente que ainda nem nasceu. Né? Quando o sacrifício de Jesus aconteceu, né, há 2000 anos atrás, muitas e muitas e muitas pessoas que já passaram pela Terra hoje não existiam. Então, era preciso alguma forma desses méritos que aconteceram lá atrás virem se espalhando, não só geograficamente, mas também ao longo do tempo. Não é? E a forma com que Deus escolheu, dentro da sua sabedoria, foi através da Sagrada Liturgia. Ou seja, celebrando o sacramento, em especial o sacramento da Eucaristia, esses méritos, não é, do sacrifício de Jesus, eles são então aplicados àqueles que participam, não desse sacramento. Não é? Foi a forma com que Deus escolheu para fazer isso. Não é? E é interessante quando fala que isso é economia sacramental, ou seja, essa forma de receber a graça de Deus, de entrar em contato com Deus através dos sacramentos, vai acontecer no tempo da igreja, né? Desde ali, quando Jesus subiu ao céu, começou a economia sacramental, até que ele venha, até que ele volte, e aí vai acontecer a ressurreição dos mortos. Quando acontecer isso, a volta de Jesus, Deus será tudo em todos, então cessa os sacramentos, porque os sacramentos são, depois a gente vai ver, né, melhor, mas eles são sinais. É como se a gente fosse viver eternamente dentro do próprio sacramento. Exato. Depois que Jesus voltar, não vai ser mais necessário nenhum sacramento, porque a gente não vai precisar mais de um sinal de uma graça invisível. Nós vamos estar em Deus. Nós vamos estar vendo a face de Deus. Então,
não é mais necessário nenhum sacramento, nenhum sinal, porque a gente vai já estar vendo face a face, como São Paulo falava. Agora a gente vê como que num espelho, mas então veremos face a face. E então a economia sacramental, ela teve início ali, vamos colocar, assim que Jesus foi elevado ao céu, e ela perdura, vai perdurar. Na verdade, ela começa até quando antes, Jesus né? começa a já apresentar os próprios sei lá, na sacramentos, última né? ceia ali, ele já inicia a economia sacramental. E ela vai durar até a sua volta. 221. O mistério pascal no tempo da igreja. Liturgia, obra da Santíssima Trindade. De que modo o Pai é a fonte e o fim da liturgia? Na liturgia, o Pai nos enche com suas bênçãos no Filho, encarnado, morto e ressuscitado por nós. E ele derrama nos nossos corações o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a Igreja bendiz o Pai com a adoração, o louvor e a ação de graças, e implora o dom do seu Filho e do Espírito Santo. Aqui a gente tem que o Pai como a fonte da liturgia, porque o Pai, ele nos enche com suas bênçãos no Filho e nos manda também o Espírito Santo. E nós, em contrapartida, né, também como um fim da liturgia, rendemos graças ao Pai. Porque, na verdade, a liturgia ela é oferecida ao Pai. Todas as orações, né, se vocês forem porque nós celebramos em Cristo para o Pai. Ao Pai. Sempre se remete, nos dirigimos ao Pai. Então, nesse sentido, ele é a fonte, porque tudo brota do Pai, mas também o fim, porque nós nos dirigimos ao Pai em ação de graças em cada liturgia. 222. Qual é a obra de Cristo na liturgia? Na liturgia da Igreja, Cristo significa e realiza principalmente o próprio mistério pascal. Sempre que falar mistério pascal, tá, gente? Só um adendo. É paixão, morte e ressurreição, ok? Ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, concedeu a eles e a seus sucessores o poder de realizar a obra da salvação por meio do sacrifício eucarístico e dos sacramentos, nos quais ele próprio age para comunicar a sua graça aos fiéis de todos os tempos e em todo o mundo. É aquilo, na celebração dos sacramentos, o sacerdote, ou seja, o bispo e o padre, age in persona Christi, ou seja, é a própria pessoa do Cristo que está agindo ali. Não é quando ele celebra a missa, quando ele absolve, quando ele dá unção a um moribundo, é o próprio Cristo, não é que misticamente, através daquele corpo, através daquela pessoa, através daquele consagrado, daquele ministro, está atuando ele mesmo ali naquela hora. 223. Na liturgia, como age o Espírito Santo em relação à Igreja? Na liturgia, realiza-se a mais íntima cooperação entre o Espírito Santo e a Igreja. O Espírito Santo prepara a Igreja para encontrar o seu Senhor, lembra e manifesta a Cristo a fé da Assembleia, torna presente e atualiza o mistério de Cristo, une a Igreja à vida e à missão de Cristo e faz frutificar nela o dom da comunhão. Ou seja, já falou aqui tudo que o Espírito Santo faz. Tem uma obra imensa. É porque, assim, tudo que faz é por meio do Espírito Santo, não é? Na liturgia, especialmente. Tudo acontece na obra como uma obra exatamente. do Espírito É como Santo. se esse tempo que a Társila falou, né, o tempo da igreja, ele é também o tempo do Espírito Santo, entende? Porque não há igreja sem o Espírito Santo. Não é? A primeira coisa que Jesus ele faz depois de ressuscitar é enviar o Espírito Santo aos apóstolos. Ele sopra. Por quê? É como se fosse esse sangue, sabe? Que corre nas veias da igreja. É o Espírito Santo. É o que dá vida para a igreja. É o que permite que a igreja tenha esse acesso a Cristo. Se você for olhar, por exemplo, antes da consagração, não é? Faz a epiclese, que é o quê? O padre ele invoca o Espírito Santo para quê? Para ele santificar aquelas oferendas para depois
ele poder, então, na pessoa de Cristo, consagrar aquele pão que vai ser transubstanciado no corpo de Cristo. Ou seja, tudo há a presença do Espírito Santo. É ele que motiva, é ele que inspira, é ele que anima, é ele que fortalece, é ele que restaura as forças. Tudo é por meio do Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo nesse tempo dos sacramentos o tempo do Espírito Santo. Eles são realizados sempre por meio do Espírito Santo. Então, é essencial, realmente, a obra do Espírito Santo nos sacramentos, na liturgia. 224. O mistério pascal nos sacramentos da Igreja. O que são os sacramentos e quais são? Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é concedida a vida divina. São 7: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Tirando aí quais são os sacramentos, que depois a gente vai, né, ver um por um aqui, não é? Essa primeira parte ela tem muita coisa. Ela tem muita coisa. Primeiro, sinais sensíveis. Sinal sensível não é que ele tem um sentimento, é que é um sinal que você visível, né? Visível, é palpável, né? Ele tem sabor, entende? São coisas que você consegue captar, que você consegue interagir com os seus sentidos. Não é isso que significa ele ser sensível, né? E eficaz. Ou seja, ele não é algo passivo. Né? Não é algo passivo, não é algo que, a partir do momento que você tem o contato, você é o mesmo, você não recebe nada, entende? Não é algo que você vai, por exemplo, ser batizado e você vai sair dali exatamente o mesmo que você era. Não, ele vai causar uma mudança na sua alma. Né? A partir do momento que você recebe o sacramento da penitência, que você se confessa e o padre te dá absolvição, a sua alma não sai do mesmo jeito. Sempre ele é eficaz, ele vai causar alguma coisa em você. Realmente, de verdade. Entendeu? A Eucaristia, né, quando você comunga, vai causar uma coisa grandiosa na sua alma, seja para a sua salvação ou para a sua condenação, se você está em pecado e você vai comungar. Entende? Então, sempre ele vai ser eficaz, ele vai causar algo. Vai acontecer alguma coisa. Né? Tem uma definição do que são os sacramentos que também nos ajuda um pouco. Ela fala que os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível. E é assim mesmo que acontece. Sempre tem uma dimensão palpável, ou que a gente consegue captar com os sentidos nos sacramentos. Por exemplo, no sacramento do batismo tem a presença da água. É uma coisa visível, sensível. A gente, né, vê, toca. No sacramento da Eucaristia tem os sinais ali, a matéria ali do pão e do vinho, né, da hóstia e do vinho. E assim por diante. Os sacramentos, o crisma tem o óleo do crisma. E assim por diante. Sempre tem uma dimensão. A penitência tem o arrependimento verdadeiro. A penitência e o arrependimento verdadeiro. O noivo tem os próprios esposos, os próprios noivos. Né, dita. A palavra, ela precisa ser falada e ouvida. Na ordem tem o gesto da imposição das mãos do bispo. Então sempre tem algo ou visível ou palpável que a gente consegue realmente ver, né? Perceber que há algo ali. Mas esses sinais visíveis, eles apontam para uma graça invisível, ou seja, que a gente não está vendo essa graça, mas que ela acontece. Quando o sacramento é administrado, essa graça acontece. Vai ter uma pergunta aí que vai falar sobre isso, mas é só para a gente ter essa introdução. Porque aqui, continuando, aí fala, né? Eficaz da graça, instituídos por Cristo, ou seja, todos os sacramentos têm a sua origem em Cristo. Ainda que nos evangelhos não esteja ali, vamos dizer assim, explícito o rito do sacramento direitinho, mas tem a sua origem em Cristo. Desde os tempos e é confiado à igreja. Ou seja, ele institui esse sacramento e ele delega para a igreja, ou seja, administre isso, sabe? Leve essa realidade até o mundo. E isso é muito fácil, né, na Sagrada Escritura de encontrar.
né? Ide pelo mundo e batizai. É uma ordem de Jesus. Fazei isto em memória de mim, quando ele institui a Eucaristia. Fazei, é uma ordem. Né? E aí vem. Curai os doentes, ungir os doentes. Tudo e isso aí que vem. Jesus fala. Por meio dos quais nos é concedida a vida eterna. A vida eterna nos é transmitida através dos sacramentos, não somente através da fé. Não é? Eu professo a fé em Jesus, eu encontrei a salvação. Não. A salvação, a vida divina, ela é transmitida através dos sacramentos. Por isso que a gente entra mais uma vez. Qual a necessidade de batizar os bebês recém-nascidos? A transmissão da vida eterna, da salvação, ela não é transmitida só porque o bebê é bonitinho e ele nunca pecou, então ele vai para o céu. Não! Ela é transmitida através dos sacramentos, da celebração do sacramento. Por isso, o bebê ele sai. Né? Ele sai da maternidade e ele vai direto para a pia batismal. Ele não fica em casa esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Ou ele fica mais velho para ele decidir o que ele quer. Não, o pai ele já tira o bebê da maternidade e a primeira coisa que ele faz é levar na pia batismal, que é para dar a esse bebê a vida eterna, essa transmissão da vida celestial. 225. Qual é a relação dos sacramentos com Cristo? Os mistérios da vida de Cristo constituem o fundamento do que agora Cristo, mediante os ministros da Igreja, dispensa nos sacramentos. Aqui a gente vê, né? A vida de Cristo, toda a vida de Cristo, o que ele realizou na sua vida, se faz presente na nossa vida pelos sacramentos. Por exemplo, Cristo perdoava os pecados na sua vida. Ele tinha esse poder de perdoar os pecados. E com a sua cruz, alcançou para nós essa possibilidade, as portas do céu abertas, os pecados perdoados. Isso nos vem através dos sacramentos. Através de qual sacramento? O sacramento da penitência. Do mesmo modo, Cristo curava os doentes, lhes fortalecia, lhes curava, lhes animava na sua vida pública. Como que isso se atualiza na nossa vida? Pelos sacramentos. Qual sacramento? Especialmente o sacramento da unção dos enfermos. E assim por diante, né? Cristo envia o Espírito Santo. A participação nos sacramentos é uma participação na própria vida de Jesus, que é como a gente estava falando antes, né? A liturgia ela faz o quê? Ela atualiza a vida inteira de Jesus, né? Em especial o mistério pascal, mas não só. Mas não só. Jesus ressuscita e envia o Espírito Santo. Tanto que o próprio ano litúrgico, você vê que a gente celebra toda a vida de Jesus, né? Começa com o Advento, vem o Natal, não é? Aí você tem ali um tempo comum, depois você tem o tempo forte da Quaresma, da Páscoa, e a gente vai celebrando e passando, não é? Nos evangelhos por toda a vida de Jesus. No sacramento da confirmação, a gente recebe o Espírito Santo. No sacramento da ordem, é atualizado ali a última ceia, quando Jesus instituiu os sacerdotes, né, os bispos, os primeiros bispos. No sacramento da ordem, isso é atualizado. Então, a economia sacramental que a gente está tratando aqui, os sacramentos, eles atualizam todos os mistérios da vida de Cristo. Tudo aquilo que Cristo fez na sua vida, nós recebemos, isso é atualizado por meio dos sacramentos na igreja. 226. Qual é a ligação dos sacramentos com a igreja? Cristo confiou os sacramentos à sua igreja. Eles são da igreja num duplo sentido. São dela, porquanto são ação da igreja, a qual é sacramento da ação de Cristo. E são para ela, no sentido de que edificam a igreja. Então, Cristo confiou à sua igreja, na pessoa dos apóstolos, os sacramentos, a administração dos sacramentos. Então, eles são da igreja em 2 sentidos, né? Primeiro porque é ela que age, né? Ela administra os sacramentos. A gente precisa da igreja para receber os sacramentos. E é da igreja no sentido de que, ao mesmo tempo, a igreja é edificada. É aquilo que a gente falava, né? A sua fonte, a sua força provém destes mesmos sacramentos. 227. Porque quando a gente fala igreja, a gente está falando todo o corpo de Cristo. Então aqui a gente está falando de 2 realidades da igreja. Uma que fornece e a outra que recebe. Mas a que fornece também recebe. E a que recebe, de certa forma, ela se junta pelo sacerdócio comum, né,
ao próprio a própria igreja que celebra, né, para poder também oferecer esses sacramentos, né? 227. O que é o caráter sacramental? É o selo espiritual conferido pelos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. Ele é promessa e garantia da proteção divina. Por força desse selo, o cristão é configurado a Cristo, participa de vários modos do seu sacerdócio e faz parte da Igreja, segundo estados e funções diversas. É, portanto, consagrado ao culto divino e ao serviço da Igreja. Uma vez que o caráter é indelével, os sacramentos que o imprimem são recebidos uma só vez na vida. Isso aqui é muito interessante, tá, gente? Tem alguns sacramentos que imprimem caráter, né? O que essa expressão quer dizer? Ele é como se você pegasse e botasse um selo na alma que não sai nunca mais. Nunca mais, na alma. Até quando você for para o céu, aquele selo continua, entende? Ele não sai nunca mais. Não são todos os sacramentos, mas alguns específicos imprimem esse caráter, tá? O batismo, a confirmação e o sacramento da ordem. Ele imprime um caráter, ou seja, uma vez batizado, não existe um desbatismo. Não interessa o que você faça na sua vida, não é? Você nunca mais vai desbatizar, assim como o crisma, tá? Por isso que muitas vezes, eu não sei se vocês já viram, né? Mas alguém que recebeu o batismo católico. Aí ele viveu a sua fé de forma capenga, aí alguém foi lá, falou que Jesus estava na igreja dele, ele vai para lá e ele é batizado. Porque as igrejas protestantes não aceitam o batismo, né, católico. Então, ele vai para lá e ele é batizado lá. Passa um tempo, não sei o que, o Espírito Santo age e ele retorna à fé católica. Ele precisa fazer um ato público, né? Ele precisa professar a fé de forma pública, porque ele cometeu ali um sacrilégio contra o sacramento que ele recebeu, porque não existe um rebatismo. Você já é batizado e para toda a sua eternidade agora. Entende? Então, a partir do momento que você nega o seu batismo, recebendo, né, ou fingindo receber um novo batismo, entende? Isso torna-se um ato que necessita de um desagravo, que necessita de uma manifestação pública, sabe? A mesma coisa, por exemplo, quando a pessoa ela já está na igreja há muito tempo, e aí ela vai ver o histórico dela, ela não sabe se ela foi batizada ou não, ela não sabe se aquele batismo foi válido ou não. Já vi de gente que não sabia se foi batizada na igreja católica ou na igreja brasileira, católica brasileira, sabe, a romana ou a brasileira e tal. E aí o que o padre ou o ministro faz? Ele não faz um novo batismo, porque não sabe se aquela pessoa foi batizada ou não. Então ele faz o que chama de batismo de condição. Ele fala assim: se você não tiver sido batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faz o rito do batismo. Por quê? Porque ele não pode correr esse risco de pecar contra aquele sacramento que a pessoa possivelmente recebeu ou não. Então, existe essa possibilidade, né? Essa é quase uma gambiarra litúrgica ali para que você não... No caso de uma dúvida que surge, se eu fui batizado validamente ou não, existe o rito do batismo sob condição. Exatamente. Se você não foi, é como se fosse para garantir. Fala assim mesmo. Se você não foi, então eu te batizo em nome do Pai. Ou seja, se você já foi, esquece. Né? Isso aqui não está valendo de nada. Mas se você não foi, e ele está valendo. Está valendo. Então é o batismo sob condição. Mas para ver como que é importante, né? O batismo que depois a gente vai falar sobre o batismo. E a mesma coisa do padre, né? Ele é padre, ele recebeu o sacramento da ordem. Ele nunca vai deixar de ser padre. Ele pode ser demitido do estado clerical por alguma coisa que ele fez. Ou ele pode pedir a demissão do estado. Ele pode pedir uma suspensão do uso do ministério. Ou seja, ele vai deixar de agir externamente como padre. Ele não vai celebrar os sacramentos, ele não vai rezar missa, atender confissão, mas ele continua sendo um sacerdote. Ou seja, se algum dia ele for voltar por algum motivo e encontrar um erro no processo que
que ele passou e tal, ele não precisa ser ordenado novamente. Basta retirar aquela restrição canônica e ele já pode voltar a agir, a ministeriar, né, como um sacerdote. Essa palavra existe? Ministeriar. Ministrar, Enfim, né? ministrar os sacramentos. Mas enfim, gente, tirando esses pormenores, né, que às vezes pode confundir um pouco a cabeça de vocês, o que vocês têm que entender é que alguns sacramentos, que são 3, o batismo, a confirmação e a ordem, são para sempre. São para sempre. Uma vez que você não interessa recebe, o que aconteça. Não importa o que aconteça, você não os deixa. Eles não saem de você. Diferente, por exemplo, do matrimônio. O matrimônio não, é um bom exemplo. Né? Você recebeu o sacramento do Você matrimônio. não pode se separar daquela pessoa, não pode. Mas durante a celebração do sacramento, o ministro ele fala o quê? Até que a morte os separe. Ou seja, a morte de um cônjuge, não é? Já anula, desfaz. Né? Finda aquele sacramento. Porque ele foi contraído com aquela pessoa. Então, por exemplo, um viúvo, ele pode se casar novamente com outra pessoa. Né? Ele não está impedido de se casar com outra pessoa. Porque o sacramento do matrimônio, por exemplo, não imprime caráter. Ele não te marca de forma indelével por toda a eternidade, como acontece nesses outros sacramentos. Ainda que você morra juntinho com a tua esposa, na mesma hora, no céu você não vai ser casado com ela. Sim, é lógico que no céu a gente vai ter um vínculo de amizade, de amizade. Nós vamos saber quem eram as pessoas porque nós compartilhamos aqui da terra, uma história. Óbvio, né? A gente não seremos desconhecidos no céu um para o outro, claro que não. Mas no céu não vai ter mais essa relação matrimonial entre os que foram casados aqui na terra. Vai ser um relacionamento diferente, né? Porque seremos tudo em todos. Deus será tudo em todos. Então, esses sacramentos que imprimem caráter, que marcam a alma daqueles que o recebem, por que isso acontece? Porque são sacramentos que, de modo especial, configuram aquela pessoa a Cristo. É como se fosse uma graça que nos faz entrar, digamos assim, em mais intimidade com Cristo. É bonito no sacramento do crisma, tem uma oração em algum momento que no meio da oração fala para que vocês sejam outros Cristos, não é? Ou seja, é uma configuração mesmo a Cristo. O batismo é o primeiro, a gente recebe ali a graça, né, de ser sacerdote, profeta e rei, naquele sentido que a gente já viu há uns encontros atrás. Depois vem o crisma, que nos une mais ainda perfeitamente a Cristo e ao Espírito Santo. E, por fim, a ordem para alguns, né? Não para todos, mas que pelo sacramento da ordem, eles são configurados mesmo a Cristo, né? Para agir na pessoa de Cristo. Então, são sacramentos que têm essa característica, né? De nos configurar de modo mais íntimo a pessoa de Cristo. 228. Qual é a relação dos sacramentos com a fé? Os sacramentos não apenas supõem a fé, mas com as palavras e os elementos rituais a nutrem, a fortalecem e a exprimem. Celebrando os sacramentos, a Igreja confessa a fé apostólica. Daí o antigo ditado lex orandi, lex credendi, ou seja, a Igreja crê como ora. Essa pergunta aqui é muito importante, por um motivo. Os sacramentos, eles não só supõem a fé, ou seja, não é preciso só que eu tenha a fé para receber o sacramento. Porque é lógico, né? A gente só vai receber o sacramento quem crê na igreja, ok. Mas... Ou ao menos ele só vai ser eficaz na sua vida. Isso. Ele não só supõe, né, que você creia na igreja. Não é só essa a relação entre os sacramentos e a fé. Mas a própria celebração dos sacramentos, da liturgia, ela expressa a nossa fé. Isso muitas vezes é muito ignorado, assim. A igreja ora como ela crê. Se vocês começarem a prestar mais atenção nos textos das orações
quando é celebrado um sacramento, ou seja, você vai numa missa, você vai num batizado, você vai numa liturgia onde vai se abençoar uma igreja, você vai A numa bênção da pia crisma, batismal, por exemplo. na Que bênção de uma oração pia linda, que batismal, oração linda. liturgias diversas, né, que existem na igreja, um monte de coisas litúrgicas que a gente pode participar. Se vocês começarem a prestar mais atenção nas orações que são feitas, que são lidas pelo sacerdote, é uma riqueza incomensurável. Porque, por exemplo, quando vai se abençoar a água, qualquer rito onde se abençoa a água, no batismo, na vigília pascal, qualquer coisa que o padre vai pegar para abençoar a água, presta atenção na oração que o padre vai fazer. E faz todo um resumo das prefigurações lá do Antigo Testamento da água. E, sabe, e faz toda uma catequese a oração para depois pedir o Espírito Santo para abençoar aquela água, para que aquela água faça isso, isso, isso e aquilo na vida daquela pessoa. Só que muitas vezes a gente entra num automático e não presta atenção no que o padre está falando, no que o padre está lendo. Às vezes não, quase sempre. Quando presta atenção na homilia, muito. Então, façam esse exercício. Durante a missa, na oração ali do prefácio, antes da consagração, daquelas coisas que pode ler, né? Naqueles livrinhos vermelhos que tem dos ritos. Até mesmo durante a oração eucarística. Olha, aquilo ali, quando você presta atenção, te dá uma catequese, assim, sem erro, sem sombra de erro. Você começa a aprender como que a igreja crê. O que a igreja crê, o que a igreja pensa, porque ela ora aquilo que ela crê. Isso quer dizer o lex orandi, lex credendi, ou seja, o que a igreja crê é o que ela ora. A igreja crê como ela ora. Então, quando a gente presta atenção nas orações da igreja, as orações oficiais que estão ali nos ritos litúrgicos, a gente vai sendo catequizado. A gente vai absorvendo o que a igreja crê. Então, façam esse exercício. Um bom exercício também não é deixar só para a hora da missa, mas, por exemplo, tem muita gente que gosta de fazer a liturgia diária. Né? Pega aquele livrinho ou pega o celular e antes da missa faz a liturgia diária. Só que a pessoa só fica nos textos. Só lê os textos. Lê a primeira passagem, lê a primeira leitura, leituras, né? O salmo, a segunda leitura, o evangelho. Ali na liturgia diária tem as orações, tem a oração de coleta, tem a oração do dia, tem o prefácio, eles vão ler essas orações também. Lê, porque ali vai estar expressado não só, né, as referências bíblicas da nossa fé, mas aquilo que realmente a igreja ela professa enquanto fé já doutrinal, não é? Enquanto tradição, magistério, está tudo ali naquelas orações. 229. Por que os sacramentos são eficazes? Os sacramentos são eficazes ex opere operato, pelo fato mesmo de a ação sacramental se realizar. Porque é Cristo que age neles e que comunica a graça que significam, independentemente da santidade pessoal do ministro. Todavia, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. Então, é aquilo que a gente estava falando. Se você recebe validamente um sacramento, seja qual for esse sacramento, vai acontecer algo. Vai ser derramado sobre você uma graça. E isso, por que isso acontece? Essa pergunta. Por que eles são eficazes? Por que sempre acontece? Porque os sacramentos é o próprio Cristo quem age quando eles acontecem. E isso independe da santidade do ministro, ou seja, da santidade do padre, da santidade do bispo que está realizando aquele sacramento. Se o padre é ou não mais pecador do que eu, isso não interfere. Não interessa. Não interfere. Você foi se confessar hoje com um padre, que você sabe que ele é padre mesmo. E esse padre é terrível, ele tem um monte de pecados, uma vida pública terrível. Mas ele é padre. Ele te deu absolvição, acabou. Aquele sacramento aconteceu de modo eficaz. A graça que você recebeu foi uma graça verdadeira e real. Agora, fala aqui também. Os frutos dos sacramentos, para quem recebe o sacramento,
Aí sim, depende das boas disposições. Ou seja, uma pessoa que vai se confessar verdadeiramente arrependido, que é a primeira condição, realmente com aquela resolução de não voltar a pecar, sentido pelos seus pecados, amando a Deus, uma boa disposição, quando ela receber a graça derramada pelo sacramento, aquela graça vai frutificar muito mais abundantemente do que uma pessoa que foi se confessar só no automático porque tinha que fazer, né? Não estava com toda aquela boa disposição. Mesma coisa o sacramento da Eucaristia, né? É muito diferente. É o mesmo Cristo que está presente na Eucaristia. Mas quem o recebe, você pode receber Jesus de qualquer maneira, ou assim, friamente, com pouco fervor, com pouca adoração, com pouca devoção. E aí você vai receber uma medida, né, de frutos dessa comunhão. Ou você pode receber Jesus estando devidamente preparado, bem disposto, fazendo atos de fé, atos de amor e ação de graças. O seu fruto da sua comunhão é o mesmo Jesus que vocês comungaram, mas o fruto na sua alma vai ser maior, porque você está bem disposto para receber aquele sacramento. Deu para entender? Então, o sacramento acontece, independente da santidade de quem administra, né? Do bispo, do padre ou de quem quer que seja. Mas quem recebe o sacramento pode tirar mais ou menos frutos desse mesmo sacramento, de acordo com a sua boa disposição interior. 230. Por que motivo os sacramentos são necessários à salvação? Para os que creem em Cristo, os sacramentos são necessários para a salvação, embora não sejam conferidos todos a cada fiel individualmente, porque conferem as graças sacramentais, o perdão dos pecados, a adoção como filhos de Deus, a conformação a Cristo Senhor e a pertença à Igreja. O Espírito Santo cura e transforma aqueles que o recebem. Era aquilo que a gente estava comentando antes, né? Os sacramentos são necessários, nós cremos que eles são necessários para a nossa salvação. Porque foi meio o qual Deus escolheu para transmitir essa graça. E é aquilo, né? Nem todos vão receber todos os sacramentos, mas tem aquele grupo, né? Do básico, né? Que é os de iniciação e os de cura, não é? Esses aí, ordinariamente, todo católico vai receber, não é? Que é o batismo e a crisma, e depois você vai fazer a Eucaristia, né? Você vai comungar sempre na sua vida, e aí quando você pecar, você vai ter a confissão, e, né, se você não tiver uma morte abrupta, repentina, não é? Você tem também essa oportunidade de receber a unção dos enfermos, né? Ou no leito de morte, ou então, né, antes de alguma cirurgia perigosa, coisas assim, você pode também receber, que ele cura a tua alma e também fortalece o corpo. 231. O que é a graça sacramental? A graça sacramental é a graça do Espírito Santo, dada por Cristo e própria de cada sacramento. Essa graça ajuda o fiel no seu caminho de santidade, bem como a Igreja no seu crescimento de caridade e de testemunho. O compêndio aqui é quase que repetitivo, né, para poder martelar mesmo, né? Ou seja, cada sacramento tem uma graça própria. O que é essa graça? É o próprio Espírito Santo comunicando a vida de Cristo e nos levando a Cristo. É basicamente isso, né? Com uma graça própria daquele sacramento, ou seja, o batismo. O que o batismo faz? Ele nos incorpora a Cristo e nos torna filhos de Deus. Ou seja, é o próprio Espírito Santo que invade o nosso ser e nos coloca, sabe? É o ramo na videira. Ele vai colar. Ele pega essa criatura solta, não é, no mundo e ele cola em Cristo. É isso que o sacramento do batismo faz. Essa é a graça, né? O que é o crisma? É esse Espírito Santo que já está dentro de mim, dominando o meu ser e me unindo a Cristo, que ele começa agora a frutificar. Não é mais só aquele galhozinho, mas ele começa a dar folha, ele começa a dar fruto. É o Espírito Santo fazendo isso. O que é o sacramento? A graça do sacramento
da Eucaristia. Começa a se transmitir as coisas que estão, né, bem no centro ali da videira e começa a passar para esse ramo, ou seja, esse ramo começa a não só estar ligado, mas a um viver no outro, não é? E começa a se configurar. Ou seja, esses frutos que vão nascer aqui não é só um fruto do galho, mas é um fruto da própria videira, porque a seiva está passando de um para o outro e você começa a se tornar uma coisa só, vive em mim e eu nele. Não é? Entende isso? A graça é o próprio Espírito, não é, que vai agir de forma particular para me unir a Cristo e assim me ajudar nessa caminhada rumo à minha salvação. 232. Qual é a relação entre os sacramentos e a vida eterna? Nos sacramentos, a Igreja recebe já uma antecipação da vida eterna, enquanto fica aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso aqui está voltando naquilo que a gente comentou. Quando Jesus voltar na sua glória, essa manifestação gloriosa está se referindo a isso. Vão cessar os sacramentos. Não vai ser mais necessário os sacramentos. Mas, pelos sacramentos, a gente já antecipa o céu. Tem uma figura que a gente consegue ilustrar isso legal. Porque, assim, se você for pegar Apocalipse, ele vai retratar essa realidade da consumação dos tempos, ou seja, da volta de Jesus, do fim do mundo, da ressurreição dos mortos, como um banquete de núpcias, ou seja, uma festa de casamento, aonde o noivo, que é Jesus, vai se casar, ou seja, vai se unir para sempre com a igreja. Entende? Existe essa figura, não é, da igreja como uma noiva, tem até na parábola das noivas, e do Cristo como o noivo. E então, nessa consumação dos tempos, nesse dia futuro, no grande dia do Senhor, quando ele vir e ressuscitar os mortos e julgar a humanidade, ele vai se unir, então, definitivamente com a sua esposa. Aí, olha que interessante isso. Se você for pegar praticamente todas as igrejas evangélicas, eles têm música, eles têm passagem, eles têm livros, eles têm que se referem da igreja, o conjunto das igrejas cristãs, como noiva de Cristo. Por quê? Porque, de fato, só vai se tornar esposa lá na consumação dos tempos. Mas se você for pegar muitos escritos católicos e muitas coisas, você já... a igreja católica ela já é retratada como a esposa de Cristo, e não como a noiva. Por quê? Porque essa realidade do banquete de núpcias, da festa, ela já, de certa forma, acontece na celebração dos sacramentos. É uma antecipação. Nós não precisamos esperar a consumação dos séculos para nos unirmos perfeitamente a Cristo, porque a gente faz isso na Eucaristia. Cristo já dá o seu corpo, ele já vive em nós e nós vivemos nele, ou seja, já é uma prefiguração, já é uma realidade, já é uma antecipação disso que vai acontecer de forma definitiva lá na consumação dos tempos. Mas nós já vivemos essa realidade através dos sacramentos. Então, a Igreja Católica ela não é a noiva de Cristo, não é? Ela é a esposa, porque o banquete já acontece. Não é? Felizes os convidados para o banquete de núpcias do Cordeiro. Né? A gente reza isso na missa, porque nós ali somos felizes, porque estamos participando durante a Eucaristia do banquete de núpcias de Jesus, da festa de casamento de Jesus. Jesus com a minha alma, Jesus com a igreja, Jesus com a sua amada noiva ali naquele momento. Né? É até bonito que a fila da comunhão, né, ela parece esse cortejo nupcial da noiva, da alma, não é? A minha alma como igreja, como esposa de Cristo, que vai caminhando até o altar e se encontra com o noivo e ali sela esse pacto, né, de amor. É muito bonito. Então, eu acho que essa imagem ela consegue ilustrar bem essa realidade. Ela antecipa esse gozo, essa felicidade, essa alegria, essa comunhão perfeita que Deus vai realizar com a sua igreja no fim dos tempos. Ou seja, a salvação, o céu, a glória eterna. Os santos falam, né? Não é preciso morrer para experimentar o céu. A gente já experimenta o céu pelos sacramentos. A gente já vive aqui na Terra essa antecipação.
do que viveremos no céu pela graça dos sacramentos. 233. Celebrar a liturgia. Quem age na liturgia? Na liturgia age Cristo todo, cabeça e corpo. Como sumo sacerdote, ele celebra com o seu corpo, que é a igreja, celeste e terrena. A liturgia, ela é realizada, né, pelo Cristo todo. Que Cristo todo? Cristo cabeça, que é Jesus, e o seu corpo, que é a igreja. A igreja tanto do céu, os anjos, os santos, quanto a igreja da terra. Por exemplo, na missa, mais uma vez voltando. A missa, aqui a igreja que está na terra, o corpo místico de Cristo que está na terra, que somos nós, que é o sacerdote, que é o bispo, que somos nós, nos unimos à liturgia do céu, à igreja do céu. Sempre no prefácio da oração eucarística, não é? Que é aquela oração que antecede o santo, no final do prefácio, não é? O padre ele sempre vai falar, né? Unido a todos os santos cantemos, né? Ou algo parecido, não é? Por quê? Nesse momento é que aí entra mais uma vez, né? As palavras da liturgia catequizam, expressam a fé. Ou seja, não é só a igreja terrena que está rezando, mas ela está rezando em comunhão com todos os santos, com todos os anjos do céu. E aí esse canto do santo, 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 não é? Sempre é antecedido por esse convite, não é? Junto com a igreja celeste, cantemos, entoemos, entendeu? E aí vem o santo. 234. Por quem é celebrada a liturgia celeste? A liturgia celeste é celebrada pelos anjos, pelos santos da antiga e da nova aliança, em particular pela Mãe de Deus, pelos apóstolos, pelos mártires e por uma multidão imensa que ninguém pode contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Quando celebramos nos sacramentos o mistério da salvação, participamos dessa liturgia eterna. Essa liturgia celeste que está se dizendo aqui no 234 é exatamente essa adoração a Deus. No céu acontece uma liturgia, nesse sentido de que existe ali no céu um culto, uma adoração, um louvor perpétuo, que é dado a Deus pelos santos, pelos anjos, por Nossa Senhora, pelos mártires e por essa multidão imensa de todo mundo que está no céu. O que as pessoas que estão no céu fazem? Né? Elas estão nessa liturgia celeste, nessa adoração perpétua ao Deus Altíssimo, porque eles estão contemplando a face de Deus. E diante da face de Deus, a gente adora. A gente não tem mais nada que fazer, né? A não ser isso. De fato, como se dá essa adoração, a gente não sabe, mas, por exemplo, o livro do Apocalipse ele vai usar os elementos, né, que são comuns para nós de liturgia, de adoração. Então, você vai ter um incenso, você vai ter, sabe? Esses elementos próprios, a música, não é? Os elementos próprios de adoração aqui, não é? Da igreja militante terrena. Agora, como de fato isso se dá lá no céu, como os anjos adoram, como os santos adoram, a hora que a gente for para o céu, a gente vai ver. 235. De que modo a igreja na terra celebra a liturgia? A igreja nesta terra celebra a liturgia como povo sacerdotal, no qual cada um age segundo a própria função, na unidade do Espírito Santo. Os batizados se oferecem em sacrifício espiritual. Os ministros ordenados celebram segundo a ordem recebida para o serviço de todos os membros da igreja. Os bispos e os presbíteros agem na pessoa de Cristo cabeça. Então aqui está dizendo que na liturgia aqui da terra, nós agimos enquanto um povo sacerdotal. E cada um é sacerdotal, né? Tem esse munus sacerdotal de acordo com o seu estado de vida. Por exemplo, nós somos só batizados leigos. Nós temos, em certo grau, essa dimensão sacerdotal. Depois, os ordenados, que a gente acabou de estudar, né? Os ministros ordenados, eles têm realmente esse munus de agir na pessoa de Cristo. E assim, em comunhão, em conjunto, os ministros ordenados e os batizados
celebram a liturgia da terra. 236. Como é celebrada a liturgia? A celebração litúrgica é tecida de sinais e de símbolos cujo significado, com raízes na criação e nas culturas humanas, adquire precisão nos eventos da antiga aliança e se revela plenamente na pessoa e na obra de Cristo. Nós somos seres sensíveis, ou seja, nós não nos comunicamos só por espírito, como os anjos, né? Os anjos são por espírito, então eles se comunicam sem som, sem fala, sem visão, sem nada disso. Eles se comunicam de alguma forma espiritual. Quando nós vamos orar a Deus, nós temos essa liberdade, né, de somente dirigir o nosso pensamento para Deus, e aquilo é uma oração. Agora, quando é público, ou seja, a liturgia ela é um culto público a Deus, ela precisa que eu me una a Társila, que ela se una ao outro, que se une ao sacerdote e ele eleva tudo. Então é necessário algo que vai nos unir, que vai nos colocar todos no mesmo espírito. E aí a gente tem todos esses elementos, não é? A gente tem sinais, símbolos, por exemplo, as vestes, as cores, a música, não é? E tudo tem os objetos e tudo tem um significado. Que nos ajuda a entender o que está acontecendo entrar ali na mesma sintonia, né? Entrar ali no seu coração e viver aquele momento todo em comunhão, né? Então você tem, por exemplo, durante a liturgia da palavra, não é? Que está toda no livro, não é? Você não vai fazer isso do altar. Ou seja, você tem um lugar próprio, né, onde o ministro vai lá, ele coloca e ele proclama a leitura, ou seja, é um lugar próprio, agora é a hora da leitura. E todos voltam o seu coração, volta a sua atenção para aquilo. Então entra-se com um livro, não é? O livro é colocado ali e você lê, entende? Você tem toda essa estrutura da liturgia, dos lugares, dos móveis, a própria configuração da igreja, não é? Você tem tudo isso que te ajuda a entrar numa sintonia, num agir como um só corpo, como um só povo, como uma só pessoa, não é? Um povo sacerdotal celebrando o mesmo mistério juntos, não é? Isso é a liturgia, ela nos proporciona isso, né? 237. De onde provém os sinais sacramentais? Alguns provêm da criação: luz, água, fogo, pão, vinho, óleo. Outros da vida social: lavar, ungir, partir o pão. Outros da história da salvação na antiga aliança: os ritos da Páscoa, os sacrifícios, a imposição das mãos, as consagrações. Esses sinais, alguns dos quais são normativos e imutáveis, assumidos por Cristo, tornam-se portadores da ação de salvação e de santificação. É interessante, gente, que Deus já preparou desde o início a liturgia, a realidade que nós vivemos na liturgia. Então, desde o povo de Israel, lá nos primórdios, né, no tempo de Moisés, dos reis, dos profetas, Deus foi formando o seu povo aos pouquinhos para a sua liturgia. Então a gente já vê, por exemplo, quando Deus vai fazer o grande milagre da Páscoa, o milagre onde ele abre o Mar Vermelho e o povo passa pelo mar a pé enxuto para libertar o povo de Israel. Deus cria, ordena todo um rito para ser feito pelo povo escolhido. Então, na liturgia da Vigília Pascal, a gente lê essa passagem. Se eu não me engano, é Êxodo 14. Ele ordena: vocês vão imolar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, vão comer tantas pessoas, se não der, chama mais pessoas, vão sentar desse jeito, vai se vestir daquele jeito, vai fazer tais orações e vai comer rápido e não sei o que, vai ungir a porta, vai passar o sangue do cordeiro na porta. Isso é liturgia. São símbolos, são sinais visíveis, palpáveis, ritos, gestos
que Deus ordena e que vai preparando esse povo de Deus para a liturgia, digamos assim, definitiva. Porque, por exemplo, os sacrifícios de animais que Deus mesmo ordenou, durante todo o Antigo Testamento, se sacrificava os touros, as pombinhas, para a expiação dos pecados, aquilo nada mais era do que uma preparação para que a gente compreendesse o único e verdadeiro sacrifício, que foi Jesus na cruz, imolado por nós. Só o sacrifício de Cristo, de fato, era capaz de perdoar os pecados. Todos os outros sacrifícios da antiga aliança eram como que figuras, preparação para o sacrifício único de Cristo. Porque nenhuma morte de touros, de pombinhas, de nenhum animal seria suficiente para perdoar os pecados. Então, tudo isso era uma pedagogia, era uma educação que Deus foi proporcionando para o seu povo, para que hoje a gente tivesse, de fato, essa liturgia. E aí, assim, algumas coisas são imutáveis, né, porque foi ordenada, constituída pelo próprio Deus. Outras coisas a igreja tem liberdade de agir conforme o tempo, conforme, né, a cultura, conforme tudo isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Dentro da Eucaristia, dentro da Santa Missa, o que Cristo fez? Ele instituiu a matéria, o pão e o vinho. Ele instituiu as palavras da consagração. Né? Tomai todos e comeis, isto é o meu corpo. Isso é imutável. Não, ninguém Desde o tempo de Cristo até a consumação dos séculos vai ser sempre assim. Agora, o tipo de veste que o sacerdote está usando na hora da missa. Isso o modelo da roupa dele. A cor que ele vai usar. Entende? Tudo isso são elementos que a igreja usa como incremento, vamos dizer assim, né, para poder nos ajudar a celebrar melhor. E isso não é imutável. Ela pode mudar. Antes o padre usava uma casula romana, ele pode depois usar uma gótica, né? Pode surgir um novo modelo de casula aí daqui a uns tempos, não é? Em alguns lugares muito quentes, ele pode até mesmo deixar de usar a casula e usar só a estola, enfim, não é? Isso não muda. A realidade, né, da Santa Missa. Continua a essência da missa continua sendo a mesma. Algumas coisas são imutáveis, como por exemplo, o pão. O padre nunca vai poder celebrar sem o pão. Sem a hóstia. Que não tem hóstia, que vai ser só o sangue, entende? Não tem. Vou consagrar aqui refrigerante. Não dá. Suco de uva. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Né? Não acontece a missa, não acontece a Eucaristia. Isso é imutável, é norma mesmo que vem direto de Cristo. Então a gente não pode realmente mudar. Né? Agora, outras coisas, elementos assim, acidentais. O batismo com água. Né? Imutável. Sempre precisa da água. Você saliva, pode ser uma gota dentro de uma seringa no bebê que está lá na incubadora lá, entendeu? Mas precisa da água. A água tocar o corpo para acontecer o batismo, sabe? Mas já é diferente de, por exemplo, o batismo ele pode ser feito por imersão, pegar aquilo assim, enfiar na água, pode ser feito por aspersão, não é? Que asperge assim, quando é uma multidão muito grande, o padre pode batizar mil neófitos, ele vai batizar ali na aspersão. Ou pode ser por, como é que chama? Derramar quando água. Quando derrama a cabeça, né? Sobre a cabeça dela. Derrama água ali sobre a cabeça, entende? A forma com que a água vai tocar, independe, pode mudar, pode ter uma pia batismal, pode ter só uma bacia, pode ser direto no chão, batizando, entendeu? Pode ser numa água corrente, pode ser numa água parada, entende? Tudo isso você pode adaptar, pode moldar. A igreja ela tem essa liberdade porque a liturgia é da igreja. Não é? A igreja ela recebe esse encargo de administrar. Né? Administrar não só oferecer para as pessoas, como propriamente cuidar, zelar, refletir, modificar o que for necessário, não é, ao longo dos tempos, para melhor para o fiel, para o povo de Deus melhor celebrar, né? Sempre com essa finalidade de melhorar para o povo de Deus. Antes a pia batismal ficava lá na porta da igreja, né? Por causa de toda uma cultura que se tinha. Hoje, nas igrejas mais novas, já é mais comum ela estar mais próxima do altar, não é, para que todos participem, enfim.
não é? Tudo isso são coisas, elementos, né, que existem na liturgia, mas que a igreja tem essa liberdade de mexer, enquanto alguns já são imutáveis. E é interessante, assim, de onde provém os sinais? Provém mesmo de uma vontade divina, de que existam esses sinais, porque, como a gente falou antes, nós somos seres também materiais, a gente não age só no pensamento. Então, as coisas visíveis, os sinais, todos esses símbolos que envolvem a celebração litúrgica, o próprio Deus quis que fosse assim. E o próprio Deus fez isso, né? Porque se você for pegar, por exemplo, antes da Eucaristia, ele faz o quê? O lava-pés. O que significa o lava-pés? É uma liturgia. Por quê? Independente do pé do discípulo estar sujo ou não, independente dele ficar limpo depois, a ideia de Jesus ali não era limpar os pés deles, era simplesmente fazer uma liturgia, um símbolo. Eu vou aqui tirar a minha túnica, eu vou amarrar uma toalha, não é por cima do túnica, e eu vou lavar os pés. Por quê? Para os pés ficarem limpinhos, para vocês poderem comungar? Não! Para ensinar que eu, que sou o mestre, estou lavando os pés. Então, entende? É uma liturgia, é um rito que ele preparou, né, com figuras, porque aquilo ali era somente uma figura, ele estava ilustrando um ensinamento. Ou seja, o que significa isso? Lavar os pés. Né? Significa que ele poderia ter só falado. Olha, a gente vai aqui, não é fazer aqui a ceia, não é tudo, mas antes eu gostaria de dar um ensinamento para vocês. Assim como não é eu que sou o mestre, tenho, né, sirvo vocês também devem servir os outros. Mas ele não fez isso. Ele foi e botou a mão. Ele criou um símbolo, ele criou um rito, uma liturgia para poder ilustrar. Para quê? Para aquilo cravar no coração, né, daqueles que estavam ali. Não só a palavra, mas o visual, o sentir, sabe? A água passando pelo pé, tudo isso, sabe? Ele tornou aquele ensinamento sensível, não só aos ouvidos, mas ao tato, ao olfato, sabe? Quando tudo isso. Quando ele ressuscita, ele sopra. Quando ele vai enviar o Espírito Santo, ele sopra, ele faz esse gesto de soprar. Ele precisava soprar para enviar o Espírito Santo para os apóstolos? Claro que não. Não tinha necessidade nenhuma. Mas ele quis fazer esse gesto como um símbolo daquela graça. Quando ele cura o cego e ele cospe na lama e ele pega a lama e ele... Quantas vezes ele curou só assim, vai à distância? À distância, né? Como a filha do centurião, por exemplo, o filho do centurião lá, o funcionário dele, né? À distância. Mas em alguns momentos ele quer fazer isso. Ele quer usar as coisas que estão, por exemplo, a terra, a sua própria saliva, ele quer tocar, ele quer passar ali aquele negócio, sabe, no olho. Aí fala, vai se lavar. Ou seja, cria-se uma liturgia, exatamente, entende? Para que a gente consiga mergulhar melhor nesse mistério. Gente, a palavra-chave do encontro de hoje é sacerdote, tá bom? Sacerdote. 238. Que ligação existe entre as ações e as palavras na celebração sacramental? Na celebração sacramental, ações e palavras estão estreitamente ligadas. Com efeito, ainda que as ações simbólicas já sejam em si mesmas uma linguagem, é necessário que as palavras do rito acompanhem e vivifiquem essas ações. Inseparáveis como sinais e ensinamento, as palavras e as ações litúrgicas o são também, porquanto realizam o que significam. Parece meio complicado isso daqui, mas não. Ele está dizendo o seguinte: a liturgia ela é composta por gestos, ações e por palavras, ok? Símbolos, gestos, ações e palavras que são ditas, que são proferidas pelos ministros. Todo sacramento é assim, ok? A ligação entre elas é porque a gente podia fazer só os gestos e o negócio acontecer, e o sacramento acontecer. Deus podia ter feito assim? Podia. Mas ele não quis. Ele quis que fossem os gestos e as palavras.
Porque as palavras, elas transmitem com clareza o que está acontecendo. Se fosse Com só clareza. um gesto, podia, sei lá, cada um interpretar de um jeito. Mas não. Existe sempre, nos sacramentos, de um modo geral, uma matéria, ou seja, algo que é feito, que a gente consegue alcançar pela nossa percepção, e a fórmula, as palavras que precisam ser ditas nesse sacramento para ele acontecer. E essas palavras exprimem o que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A gente conseguiria captar isso só pelo fato de alguém derramar água na cabeça de alguém? Claro que não. A gente podia pensar 1 milhão de coisas. Então, as palavras, elas realmente são precisas, elas são necessárias para acontecer o sacramento. Não são gestos. Porque elas, de fato, exprimem a realidade ali da graça que acontece. Fulano, eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é o meu corpo. São as palavras. E as palavras são essenciais para o sacramento acontecer. São essenciais. A fórmula precisa acontecer. Né? Se alguém vai lá e fala, eu te batizo na fé da igreja, o batismo não aconteceu. Não acontece. Aquela criança não foi batizada. Entende? Tudo na vida dela posterior vai ser inválido. A Eucaristia, o crisma, tudo porque ela não foi batizada, não é, na fórmula correta. Não é? Por exemplo, você vai se confessar. Assim, e aí o padre fala, ao invés de eu te absolvo dos seus pecados, ele fala, que o Deus de misericórdia te acompanhe e já te perdoou. Vai com Deus. Não. Não valeu. Você não recebeu aquele sacramento da penitência, você não recebeu a absolvição. Né? Se o padre muda as palavras da consagração, por exemplo, não acontece. Então é muito sério, né? As palavras precisam ser ditas e ditas de forma clara e precisa, ok? Porque, por exemplo, no sacramento do matrimônio, né, o que de fato realiza aquele sacramento é o consentimento sincero dos noivos. Sim. Se um desses sims for mentira, entende? Ou ele não falar, não acontece. O sacramento. Não acontece. Não acontece o sacramento. Você deseja receber os filhos que Deus lhe der, né? Aí brinca e fala, não, acabou, não tem celebração do sacramento. Acabou o sacramento, volta para casa, vai pensar na sua vida, né, e tenta marcar uma outra data. Cancela a festa, cancela tudo, tá? Porque não vai acontecer. Né? A questão das palavras na realização dos sacramentos. 239. Com que critério o canto e a música têm sua função na celebração litúrgica? Uma vez que o canto e a música estão estreitamente ligados à ação litúrgica, devem respeitar os seguintes critérios: a conformidade com a doutrina católica dos textos, tirados de preferência da escritura e das fontes litúrgicas, a beleza expressiva da oração, a qualidade da música, a participação da assembleia, a riqueza cultural do povo de Deus e o caráter sagrado e solene da celebração. Quem canta reza 2 vezes, Santo Agostinho. Ou seja, a música é essencial para a celebração da liturgia? Não, ela não é essencial, mas ela é muito bem-vinda. Não é porque é um culto público, porque é um culto de adoração a Deus, e a adoração ela é feita através da música também, e talvez até, se você for olhar, não nos relatos do Antigo Testamento e, né, nessas figuras do Apocalipse, tudo, a música ela faz parte, não é? Sempre você tem, né? Cantar a Deus, muito importante, né? Ela é uma parte muito importante da adoração a Deus. Não é a questão da música. Porém, a música, para ser inserida na liturgia, precisa cumprir todos os critérios, né? Que muitas e muitas vezes não cumpre. Não cumpre, né? É que vem o pano para a manga desse assunto. São textos que não condizem com a liturgia, são textos, às vezes, sentimentais demais, não é? Que não correspondem, que não foram baseados na palavra de Deus, não é? Ritmos musicais que não condizem, ou então
mal entoado, mal cantado, não é? Que são essa questão da beleza. A música ela precisa ser bela para ela cumprir a sua finalidade, senão ela não cumpre. Senão é melhor não ter. Você não tem um conjunto de igrejas, um conjunto de pessoas na igreja que consiga minimamente conduzir de forma harmônica, de forma bela um canto, é melhor que não cante. Porque a música ela não pode atrapalhar a celebração da liturgia. Não é uma coisa assim, a por caridade, não. Né? Ela precisa entoar. Eu não tenho pessoas capazes de usar um turíbulo na igreja. Eu vou botar na mão de qualquer um só para ter uma fumacinha ali? Não, a pessoa precisa saber usar o turíbulo para que ela possa, né, participar da liturgia com esse instrumento. A música é a mesma coisa. Não é? Eu preciso ter pessoas que conheçam música e que conheçam música litúrgica. A gente vai pegar uma pessoa que sabe cantar muito bem, mas não entende nada de música sacra, ele não vai conseguir fazer o povo participar da liturgia. Na verdade, ele pode até retirar o povo, né? Trazer um espírito mundano, um espírito protestante, qualquer outro espírito, né? Que não faz parte da liturgia ali para dentro daquela celebração, o que acaba atrapalhando, né? Não auxilia, mas atrapalha. Então, assim, a música ela tem o seu lugar, ela tem o seu lugar de honra, né? É um lugar muito importante dentro da liturgia, principalmente nas liturgias solenes, ou seja, quando você, né, prepara todo um coral, você escolhe minuciosamente as músicas, ensaia-se muito, todo o grupo de coroinhas, não é? Vai ensaiar toda aquela liturgia, Semana Santa, Natal, as grandes festas. A música ela tem o seu papel muito importante, mas precisa ser bem executado. E esse bem executado precisa ser de forma católica, não é? E aí precisa se, né, aqueles que conduzem a música precisam sempre estar se debruçando sobre os documentos, sobre o próprio missal, a instrução geral do missal, não é? Para estar entendendo o que é de fato a música sacra, né? Cabe um pouco de cultura, não é? Dentro dos, né, documentos modernos até cabe um pouco de cultura, mas na verdade a ideia é que o catolicismo ele permeie a cultura de um povo, e não que a cultura de um povo seja jogada de qualquer jeito dentro da liturgia. 240. Qual é a finalidade das imagens sagradas? A imagem de Cristo é o ícone litúrgico por excelência. As outras, que representam Nossa Senhora e os santos, significam Cristo, que nelas é glorificado. Proclamam a mesma mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite mediante a palavra e ajudam a despertar e a nutrir a fé dos crentes. Por exemplo, para a celebração da Santa Missa é sempre recomendável que se tenha um crucifixo. Jesus crucificado, a imagem, porque a gente está celebrando exatamente aquele mistério, né? Então, aquela imagem, ela é muito recomendável que esteja sobre o altar, atrás do altar, próximo ao altar, para que essa imagem, ela faça parte daquilo, porque, novamente, a imagem, ela é o quê? Ela é uma catequese, ela é um símbolo sensível que nos ajuda a entrar naquele mistério. Então, não só a imagem do Cristo, né, crucificado, do Cristo ressuscitado, do Cristo bom pastor, mas também de Nossa Senhora, dos outros santos, porque na verdade eles são ícones desse amor de Deus, dessa bondade de Deus, né? E nos conduzem para o mistério, nos ajudam. Muita gente fala, né, que as imagens são a escritura de quem não sabe ler, digamos assim. A gente olha as imagens, a vida dos santos, às vezes as pinturas que Os pode ter afrescos, numa os igreja, vitrais, né, as coisas belas na igreja, e aquilo é uma forma de catequese, né, para as crianças, para às vezes uma pessoa que não sabe ler. É de uma forma, e também para quem sabe ler, mas assim, a gente consegue adentrar numa perspectiva diferente o mistério de Deus, que às vezes pela palavra a gente não conseguiria. Contemplando uma bela obra, uma imagem sacra bonita. Como a gente já experimentou isso? uma arquitetura. Né? Olhar uma arquitetura bonita de uma igreja, uma imagem sacra bonita, realmente bela, como que aquilo nos toca de uma forma diferente, né? De uma forma especial. Então as imagens, elas têm o seu lugar, elas têm a sua utilidade na liturgia. 241. Qual é o centro do tempo litúrgico? O centro do tempo litúrgico é o domingo,
fundamento e núcleo de todo o ano litúrgico, que tem o seu ápice na Páscoa anual, a festa das festas. A liturgia ela sempre culmina no domingo, né? Então, tem o domingo que é a festa das festas, que é a Páscoa, a maior festa a da maior igreja, festa da porque a gente igreja, celebra o maior né? acontecimento, que é a ressurreição. Mas temos também, durante todo o ano, a nossa Páscoa semanal, que é chamado. Todo domingo domingo. a gente celebra a Páscoa, a gente celebra a ressurreição de Jesus, é o dia do Senhor, é o dia em que Jesus ressuscitou, Então, todo domingo. O tempo litúrgico, ele tem o seu centro, né? O seu E por isso até principal mesmo a elemento obrigatoriedade de ir à missa ao domingo. A missa ao domingo. Todo católico é obrigado a ir à missa ao domingo. 242. Qual é a função do ano litúrgico? No ano litúrgico, a Igreja celebra todo o mistério de Cristo, da encarnação ao seu retorno glorioso. Em dias estabelecidos, a Igreja venera com especial amor a bem-aventurada Maria, Mãe de Deus, e também faz memória dos santos que por Cristo viveram, com ele sofreram e com ele foram glorificados. Então a gente viu, ao longo de um ano, não é, a Igreja ela vive esse mistério de Jesus, né? Do nascimento até a sua ascensão e o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, não é? Ela celebra toda essa realidade. E, obviamente, né, ao longo do ano ela vai colocando, né, não nos tempos fortes, né, na Páscoa, no Natal, mas ali no tempo comum, às vezes um pouco na Quaresma, um pouco no Advento, e até mesmo no tempo pascal e no tempo do Natal, ela vai colocando as festas dos grandes santos, e ela também tem um calendário onde às vezes o santo ele não é celebrado no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é muito importante, então a Igreja do Brasil ela separa uma festa para aquele santo. No outro país ninguém nem sabe quem foi ele, mas, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. 12 de outubro é solenidade aqui no Brasil, é uma grande festa aqui no Brasil, porque ela é padroeira do Brasil, não é? É uma devoção nossa aqui, pessoal. Agora você vai lá, sei lá, em cantos da Europa, nos Estados Unidos, ninguém nem sabe quem é Nossa Senhora Aparecida. Dia 12 de outubro eles estão vivendo outra realidade, entendeu? Então, é interessante a gente perceber que todos os anos litúrgicos que começam no Advento, tá? Não começam no dia 1º de janeiro, começa no primeiro domingo do Advento, até a festa de Cristo Rei do Universo, né? Aquela última semana ali do tempo comum, a Igreja celebra todos os mistérios da vida de Cristo, desde a sua vinda, então a primeira vinda que começa ali no Advento, aí passa, né, pela sua Páscoa, pela sua vida pública, a gente relembra, né, a transfiguração, todos esses acontecimentos importantes da vida de Jesus, da vida de Nossa Senhora, temos as festas próprias, até culminar ali, atualmente, em Cristo Rei do Universo, que faz também a gente se reportar a essa segunda vinda, quando Jesus vai reinar de forma definitiva sobre todo o universo. E a gente vive isso todo ano litúrgico. Todo ano a gente relembra esses mistérios. 243. O que é a liturgia das horas? A liturgia das horas, oração pública e comum da Igreja, é a oração de Cristo com seu corpo, a Igreja. Por seu meio, o mistério de Cristo que celebramos na Eucaristia santifica e transfigura o tempo de cada dia. Ela se compõe principalmente dos salmos e de outros textos bíblicos, e também de leituras dos padres e dos mestres espirituais. Sempre foi costume dos cristãos, principalmente os padres, os religiosos, não é, rezar os salmos, porque o próprio Jesus rezava. Jesus ele rezava com os salmos, não é? Antes da Santa Ceia ele foi rezar com os salmos, depois, né, ou antes, enfim, depois da ceia ele né, cantou os salmos junto com os apóstolos antes dele ir para o Monte das Oliveiras. Ou seja, Jesus ele se utilizava dos salmos enquanto oração. E a igreja pegou isso, obviamente, né, e sempre rezou com os salmos, os 150 salmos, né, do Antigo Testamento. Porém, ao longo do tempo, a igreja foi organizando isso, né, o que deu origem ao que hoje a gente chama de liturgia das horas. Ou seja, ela pegou esses salmos, dividiu em 4 semanas, não é, que são as 4 semanas do saltério, não obviamente repetindo algumas coisas, e dividiu também nos dias da semana e nas horas do dia.
Então você tem a oração das 6 da manhã, a oração das 9, de meio-dia, de 3 da tarde, de 6 da tarde e de 9 da noite, que é a que fecha, né, essa liturgia das horas, que é composta pelos salmos e algumas outras orações, hinos, leituras pequenininhas. Aí você tem, dentro da liturgia das horas, o ofício das leituras, que são leituras maiores relacionadas àquele dia do que está vivendo, ou o dia de algum santo, ou algum mistério da vida de Cristo, né, que está se celebrando. Enfim, para que os religiosos e os padres pudessem, ao longo do dia, consagrar o seu dia com orações que duram aí, rezadas, algumas 10 minutos, 15 minutos, mas ela pode ser também cantada, não é, em dias solenes, em horas solenes, ou por grupos, né? Por exemplo, você vive num mosteiro onde o foco principal ali do seu dia é a celebração da missa e da liturgia das horas. Então, quase todos os dias, eles vão cantar as principais horas, né? Em comunidade, eles se reúnem, eles vão cantar os salmos ali na parte da manhã, das laudes, tudo isso. Mas não só para eles, né? Todo o povo de Deus é convidado, né, a de alguma forma, dentro das suas possibilidades, né, participar dessa liturgia. Não é? A gente pode dizer que seria a segunda oração oficial da igreja. A primeira oficial é a Santa Missa, a celebração da Santa Missa. A segunda já seria a liturgia das horas. Né? Então, num grau de importância, ele está bem elevado. Não é uma devoção particular pessoal, é uma liturgia oficial da igreja, onde se eu pegar aqui o meu celular ou o meu livro da liturgia das horas, às 6 da manhã, e eu for rezar as laudes, eu sei que o mundo inteiro está rezando junto comigo aquelas mesmas orações e oferecendo a Deus. Ou seja, eu aqui da minha casa posso me unir ao mundo inteiro na mesma oração. E né? Não somente isso, mas também aqui vai dizer que a liturgia das horas, ela é a oração de Cristo com o seu corpo. É como se o próprio Jesus, por meio da liturgia das horas, rezasse conosco. Por isso ela tem essa força, por isso ela tem essa importância, porque é como se a gente se unisse realmente a Jesus e oferecesse essas orações e realizasse essas orações unidos a Jesus. Então tem uma força bem particular a oração das horas. Podemos seguir? Vamos seguir. 244. A igreja tem necessidade de lugares para celebrar a liturgia? O culto em espírito e verdade da nova aliança não está ligado a nenhum lugar exclusivo, porque Cristo é o verdadeiro templo de Deus, por meio do qual também os cristãos e a igreja inteira se tornam, sob a ação do Espírito Santo, templos do Deus vivo. Todavia, o povo de Deus, na sua condição terrena, tem necessidade de lugares em que a comunidade possa se reunir para celebrar a liturgia. Isso aqui está ilustrando porque, assim, antes, na antiga aliança, existia realmente um lugar que era essencial para se celebrar a liturgia. Só se podia oferecer o sacrifício lá naquele lugar, era no templo. O Santo dos Santos no templo, e era naquele lugar e acabou. Na nova aliança, Jesus, ele diz que a gente adora, né, a gente presta o culto a Deus em espírito e verdade. Ou seja, aquele lugar, geograficamente falando, não é mais essencial. Por exemplo, um padre pode celebrar uma missa aonde ele estiver. Se ele subir uma montanha e lá tiver, né, as coisinhas para ele celebrar a missa, ele levou na maletinha o pão, ali, a hóstia, o vinho, o cálice, o básico ali. Maneiro que tem, né? Tem umas maletinhas assim próprias, né, de missa. Que os padres levam. Né? Tem um cálicezinho pequenininho, tem a âmbula, tem as galetas, tem as espécies ali. E ele consegue chegar ali, em qualquer lugar, abrir aquela maleta e rezar a missa. Ele pode subir a montanha e rezar a missa, né? Ele pode celebrar uma missa num campo. Só que isso deve ser encarado como uma coisa extraordinária. Sim. Né? Porque, ordinariamente, o povo de Deus ele tem essa necessidade de ter um lugar para se reunir. Né? Ou seja, todo domingo eu vou para a igreja para poder rezar. E ali todos vão para a igreja. Né? Então você imagina você ter que comunicar. Não, a gente não tem uma igreja. Cada dia o padre vai rezar em um lugar, sabe? Aí, hoje eu vou rezar no alto da montanha, amanhã eu vou rezar no posto de gasolina, amanhã eu vou não sei o que. O padre, nosso já rezou missa no posto de gasolina lá, mas era o quê? Os peregrinos que estavam andando para Aparecida, né? Ele falou, eu vou até eles, eu vou rezar uma missa para eles. Foi lá, rezou, entendeu? Beleza. Teve uma vez que teve
paralisação dos caminhoneiros que estavam em greve, os padres aqui de Volta Redonda foi lá e rezou missa para eles. Pode ser, mas ordinariamente é interessante que se tenha uma igreja onde o padre vai ter a sua agenda para o povo poder se organizar e ir para lá, e que também fique, né, possível, né? Ali você tem um altar, ali você tem as coisas, você tem os bancos, você tem um ambiente, né? A gente vai falar dos elementos, vamos lá. 245, então se a gente tem que ter um lugar, né, que é bom que tenha um lugar, o que são os edifícios sagrados? Aí vai dizer, são as casas de Deus, símbolo da igreja que vive naquele lugar, bem como da morada celeste. São lugares de oração, nos quais a igreja celebra, sobretudo a Eucaristia, e adora Cristo realmente presente no tabernáculo. Então, por essa necessidade, a gente tem uma necessidade, enquanto povo de Deus, de se reunir para celebrar a liturgia. Então, a partir daí surge a necessidade dos templos, né, dos edifícios sagrados, das igrejas. E a igreja é um sinal que te protege realmente, do frio, te protege, né, da chuva, que é aconchegante, te protege do calor. É um sinal dessa casa de Deus, de onde está ali a presença de Deus. E está de fato, porque nas nossas igrejas se tem ali a presença real de Jesus no sacrário. Então a igreja é um lugar sagrado porque ela abriga realmente a presença de Cristo. E aí tem que ser um lugar que a própria arquitetura te remeta a Deus e que de certa forma tenha um silêncio. Porque você vai chegar antes da missa para se preparar para aquele mistério, no silêncio, na presença de Deus, rezando, coisa que, por exemplo, você não consegue fazer em outros locais, né, em qualquer lugar. Então é um lugar mais reservado. 246. Quais são os lugares privilegiados dentro dos edifícios sagrados? São o altar, o tabernáculo, que é sacrário, tá, gente? A custódia do sagrado crisma e dos outros óleos sagrados, ou seja, aquele lugar onde fica armazenado os óleos, os santos óleos. A sede do bispo, cátedra ou do presbítero. O ambão, a mesa da palavra, né? A fonte batismal, o confessionário. Esses são os lugares privilegiados dentro de uma igreja. É onde você não vai deixar as crianças ficar brincando. São lugares que abrigam coisas importantes, porque ali acontecem coisas importantes. São os lugares mais sagrados, né? Os lugares que requerem um cuidado especial. Exatamente, e inclusive na sua própria composição, né? Preferencialmente vão ser coisas belas. Mais belo do que o resto da igreja. Você não vai ter um banco de igreja mais bonito do que o altar. Exato, entende? Porque o banco, a gente senta, né? Um banco pode ser bonito, mas o altar ele precisa chamar a atenção dos nossos olhos, ele precisa estar numa posição mais central na igreja, não é? Onde tudo é voltado para ele, porque ali acontece o mistério, entende? É tudo pensado para isso. 247. Diversidade litúrgica e unidade do mistério. Por que o único mistério de Cristo é celebrado pela Igreja segundo diversas tradições litúrgicas? Porque a insondável riqueza do mistério de Cristo não pode ser exaurida por uma única tradição litúrgica. Desde as origens, portanto, essa riqueza encontrou nos vários povos e culturas expressões caracterizadas por uma admirável variedade e complementaridade. O que é isso aqui, gente? Diversas tradições litúrgicas. Gente, olha só. A liturgia, ela tem aquela essência, aquele, né, ela tem a sua origem no próprio Cristo, na vida de Cristo, como a gente viu, por exemplo, a Santa Ceia é a origem da missa, não é? Mas se você for olhar a missa hoje e a Santa Ceia, você vê que tem muitos e muitos e muitos elementos que estão presentes na missa hoje que não estavam lá. Isso é uma tradição litúrgica, ou seja, aquilo foi sendo criado ao longo do tempo, exatamente foi sendo incrementado esses elementos sensíveis, os gestos, né, as próprias palavras, as orações, a arquitetura, a estrutura da missa, não é? O que vem antes de cada coisa, o tipo, né, as leituras que são usadas, o calendário litúrgico, tudo isso foi sendo incrementado, aperfeiçoado, foi sendo desenvolvido pela igreja. Porém, né, hoje a gente tem muita facilidade de comunicação e de uma certa globalização, né? Porque você tem a internet, você tem tudo, mas você pensa que no tempo de Cristo não era assim. Então,
a coisa ela vai se desenvolvendo organicamente a partir de Cristo, mas em locais diferentes. Ou seja, cada apóstolo foi morrer em um lugar diferente. Os apóstolos não ficaram todos reunidos em Jerusalém. Eles se espalharam pelo mundo, porque era a ordem de Jesus. Ide pelo mundo e levar o evangelho. Então eles saíram pelo mundo. E ali eles foram criando as suas próprias comunidades. E essas comunidades muitas vezes não tinham contato com outras comunidades. Então eles vão desenvolvendo a sua tradição litúrgica a partir daquilo que eles receberam dos apóstolos. Ou seja, eles recebem uma essência e eles vão desenvolvendo aquilo ali ao longo dos séculos, né? E por isso a gente tem, por exemplo, dentro da igreja, 20 e tantos ritos oficiais. A gente está no rito romano, que é da igreja latina, mas tem outros ritos, né? Você tem o rito bizantino, você tem o rito melquita, você tem vários outros ritos, que a essência é a mesma, né? Mas a forma de se celebrar, os símbolos, as vestes, as orações, os gestos, são diferentes. Principalmente nas igrejas do Oriente, né? E a igreja vê como positivo essa riqueza. Positivo. Né? Vê como positivo. Porque realmente cada cultura, cada povo vai expressar da sua maneira própria essa mesma riqueza do mistério. E é principalmente na igreja do Oriente, porque as igrejas do Oriente são mais antigas, né? A nossa igreja, ela vem ali, né? A igreja latina era aquela que estava ali, né? Do Império Romano, né? Que o Império Romano abraçou e ela se difundiu por quase toda a Europa. E a América, por exemplo, e quase todo o Ocidente foi colonizado pela Europa. Então ela vai trazer essa fé, né? Que vem da igreja romana, né? Aquela igreja que ela ganha toda a Europa. Agora, em paralelo a essa igreja que surgiu, que estava presente ali em Roma, na Itália, e que se tornou a religião oficial do Império Romano, você tinha várias outras igrejas já no Oriente desenvolvendo a sua própria liturgia, né? E elas não foram, né, afetadas por isso. A igreja de Roma ela não impôs uma liturgia para essas aqui, não é? Quando a gente fala igreja, tá, gente? Igreja com I minúsculo, porque a nossa igreja católica, que é uma igreja só, tá, de Cristo, ela é composta por essas várias igrejas com I minúsculo. Por exemplo, nós somos da igreja latina. Mas existem igrejas, por exemplo, lá no Oriente, existe a igreja greco-romana. Ela está em perfeita comunhão com o Papa, igreja católica, como nós. Mas é um rito próprio, tem a sua liturgia um pouco diferente, a hóstia é diferente, a veste do sacerdote é diferente, está em plena comunhão conosco. Tá? É a mesma igreja de Cristo. Mas existem essas outras tradições litúrgicas, essas outras igrejas com I minúsculo, que em conjunto conosco, não sei quantas são, né? Mas deve ser umas 20 e poucas. São 20 e poucas. Igrejas. Rito eu acho que são 7 ou 8, e são 20 e poucas igrejas. Igrejas com I minúsculo, que juntas formam essa única igreja católica de Jesus Cristo. Então aqui o compêndio está dizendo que é boa essa diversidade dos ritos.